Olá, novamente aqui no nosso canal para trazer uma palavrinha direto do trono de Deus para o teu coração. Hoje eu vou estar falando um pouquinho de Ana, que está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva de não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana tinha um conflito, no coração dela por não ter filho. Ana é uma história que todo mundo já conhece, da sua tristeza por Eucana, seu marido, ter outra esposa, e ela tinha filhos, e Ana não. Quantas mulheres hoje em dia também sentem essa tristeza de não ter filhos? Eu tenho colegas que o sonho delas era ser mãe, mas não conseguiu. Outras adotaram, outras conseguiram, mas Ana aqui, ela queria tanto ter um filho e ela fez um voto com Deus, que ela daria o filho dela para a obra de Deus. E Ana veio ter esse filho e ela o entregou. E o que eu quero conversar aqui hoje é sobre como nós nos comportamos perante a Deus com nossos filhos. Deus, quando nos dá os filhos, a palavra diz que são herança do Senhor. O que é uma herança? Eu entendo herança é algo que eu não construí. Eu não fiz nada para poder ter aquela herança, A herança vem dos pais, a herança é um avô, um tio que deixou para você. Então, aquilo que foi entregue na tua mão, para o teu cuidado, você tem a obrigação de cuidar bem. E Ana ali falou com Deus que se ele desse um filho varão, ela o entregaria para a obra de Deus. E assim Ana fez. Ela o entregou para os cuidados de Eli. É lógico, depois de um tempo que ela desmamou, levou e tal. E nós, o que nós estamos fazendo hoje em dia com nossos filhos? Nós temos que fazer a mesma coisa. Ah, mas hoje é outros tempos, realmente. Mas nós temos que entregar os nossos filhos para Deus. Como? Educando e ensinando a honrar a Deus, a viver nos princípios de Deus, a fazer a obra de Deus. Esse é o nosso papel de pai e mãe. Deus confiou os filhos aos pais. Então, nós temos que ter o cuidado e tratá-los com excelência, fazer o que é melhor. Isso não quer dizer que temos que, tudo que o filho quiser, a gente tem que dar. Se o filho fizer alguma coisa errada, a gente pode... Não, é dentro da palavra de Deus, princípios. Hoje em dia, os filhos estão rebeldes, não querem respeitar pai e mãe. Só que muitas crianças são criadas como? Os pais vão arrumando filhos e vai deixando os filhos, e os avós que criam filhos, e o vizinho que cuida do filho do outro vizinho, porque essa geração não está seguindo os princípios bíblicos. Não está seguindo o que Deus fala.
Tudo na vida nós temos que ter regras, temos que ter condutas, disciplinas. Dentro da nossa casa, nós temos que ter regras, princípios que não podem ser quebrados. Uma criança bem direcionada é um adulto de sucesso. Uma casa desestruturada é adulto desestruturado. Então, nós temos que ter a consciência que se estamos colocando os filhos nesse mundo, nós temos que cuidar. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando a minha filha nasceu, foi gravidez de risco, fiquei 8 meses de repouso. Ela, com 9 meses, eu percebi que ela não rodava na cama, ela queria pegar as coisas, ela fazia assim, ela não virava. Levei na pediatra, ela fez fisioterapia durante uns 5, 6 meses. Eu levava 2 vezes por mês, 2 vezes por semana, 7 horas da noite, a hora que eu consegui. Compromisso meu, eu quis tê-la, então eu tenho que cuidar. A responsabilidade não é de avô, de tio, de vizinho, não, é meu, eu e o pai. Ela teve problema de fala, teve que fazer fono. Procuramos, colocamos na fono. Depois teve dificuldade no aprendizado no colégio. Procurar a professora particular para ajudar, psicopedagoga para ajudar. Nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que estar buscando dar o melhor. Do mesmo jeito que a gente corre atrás para ajudar as coisas materiais e as coisas da carne, nós temos que aprender também a ensinar a parte espiritual, que é o mais importante. Porque a pessoa que tem uma vida espiritual estruturada, não é qualquer coisinha que vai abalar. Não é qualquer coisinha que vai te adoecer, não é qualquer coisinha que vai fazer você sair da presença de Deus. Isso você já tem que estar ensinando já desde pequeno. É claro que há exceções. Eu, quando fui para os caminhos de Jesus, eu já tinha meus 20 e poucos anos. Então você vai aprender. Você passa a conhecer, você vê que tudo aquilo que você tinha um conceito não tem nada a ver. Aí você começa a mergulhar na palavra, você começa a estudar, você começa a ter prazer de ler a palavra de Deus, você começa a entender, você abre os seus horizontes. Não é qualquer coisa que a pessoa fala que você vai engolir. Epa, peraí, mas a palavra de Deus diz isso. É princípios. Eu gosto muito de ler a Bíblia porque daqui a gente tira para a nossa vida. Ana era uma mulher como eu e você. Ela tinha os mesmos desejos, ela tinha o mesmo medo, as mesmas aflições. Deus ali, ele viu o desejo do coração dela, a sinceridade. Tudo debaixo do propósito de Deus. Deus sabia quem seria Samuel, o propósito para Samuel, mas ele teve uma mãe de visão. Porque quando você deseja algo, você tem que estar preparado também para entregar. Você está preparado para entregar? Ana, ali Deus viu, nossa, essa mulher, ela chora porque não tem filha, ela chora porque é menina. Imagine mulher. A mulher, quando quer empirraçar a outra, ela sabe.
Imagina ela segurando na mão dos filhos, passando na frente da Ana. E Ana ali triste, porque não tinha filho. Mas Deus viu que ela teria e ela ia entregar. Porque acima do desejo dela de ter um filho, ela amava esse Deus que ela servia. Então, como que está o desejo do seu coração? O que você deseja é maior do que Deus? O que você deseja, se Deus te pedir, você está disposto a entregar? Pensa nisso. A tua bênção é para satisfazer somente você, para aumentar o teu ego, para dizer eu posso? Deus, Ele sonda nossos corações. Mas se Deus também não deixou, não deu um filho para você, se no momento não é, favorável, abraça essas vidas que estão aí precisando de carinho. Adota filhos espirituais. Quantas pessoas que não têm filhos, de sangue, mas tem aquele filho que a gente fala, esse é meu filho espiritual. Como que eu cuidei dele? Como que eu nutri ele com a palavra de Deus? Como eu caminhei, ensinei ele a caminhar no caminho de Deus. Isso faz toda a diferença. E aí, quando você vê, você não vai ter um filho, você vai ter centenas. E filhos que vão te honrar, porque por onde passar vai falar, eu tenho uma mãe espiritual que me nutriu com a palavra de Deus, que me ensinou os primeiros passos no caminho de Jesus, que me fortaleceu o coração. Coisa linda. Se as pessoas soubessem como que é bom servir a esse Deus, a gente tem aflições, a gente tem lutas, a gente tem problema, mas o melhor disso tudo que a gente tem um Deus que olha por nós. Ele fala com você pela palavra, ele fala com você através de sonho, ele usa alguém para vir falar alguma coisa e fala, nossa, era isso que eu estava precisando. Deus fala. Só que muitos estão dentro da igreja e estão surdos espiritualmente, não conseguem ouvir a palavra de Deus. Muitos dizem que tem Deus. Eu tenho Deus na minha vida. Mas não tem uma vida plena. Não escuta Deus. Não anda segundo os princípios. Não entende o que Deus quer para a sua vida, então você fica quebrando a cabeça, pulando de galho em galho, aquele irmãozinho que está na igreja. Ai, Deus falou que aqui acabou meu tempo, aqui não é meu lugar, vou para... Aí, vai para o outro. Aí chega no outro, acontece alguma coisa, ai, aqui não é meu lugar, aí eu vou para o outro. Esse irmão não tem raiz. Esse irmão não tem comunhão. Esse irmão não tem intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, como Ana, que ali ela orou, ela se entregou, e Deus olhou para o coração dela. E no versículo 17, ele fala com ela. Então respondeu Eli e disse, vai com paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ela chamou a atenção daquele homem. Você tem chamado a atenção de Deus? Você tem chamado a atenção de homens e mulheres de Deus para a sua necessidade, que você precisa de ajuda? Ou melhor, você consegue
chamar a presença de Deus. Quando você está orando, será que Deus está ouvindo o que você está falando? Quando você começa a orar, será que Deus olha? Minha filha, sabe? Você começa a orar e Deus começa a ouvir, você começa a sentir. Você tem essa comunhão? Se você não tem, começa hoje. Pega a sua Bíblia, pede para o Espírito Santo abrir a tua mente e começa a ler. Cada vez que você, todos os dias, abre a Bíblia e você começa a ler, Deus fala de uma maneira com você. Começa a ter o hábito de conversar com Deus, não só na igreja, mas se você estiver andando na rua, estiver lavando roupa, estiver limpando casa, tenha esse hábito, sabe? Falar com Deus naturalmente. Deus, Ele é supremo, Ele é inexplicável, mas Ele é um Deus presente, que quando você começa a se aproximar, mesmo que Ele não conceda aquilo que o teu coração está pedindo, você entende que os sonhos de Deus é maior do que os seus. Quando pedimos algo e aquilo não se realiza, a gente não pode ficar decepcionado. Porque Deus não quis, não é o momento, não é a hora. Tudo no tempo de Deus. Eu vou te falar que eu tive 2 abortos. Eu fiquei frustrada, triste. Fiquei. Mas na minha mente passava assim. E se eu tivesse? Poderia nascer com probleminha. Isso, irmãos, é problema? Não. Porque a gente ama, a gente cuida. Mas Deus sabe até onde eu consigo ir. Deus sabe. Às vezes a gente quer comprar algo naquele momento e a gente não consegue. Aí vem a frustração. Mas não é às vezes o momento. Eu quero fazer uma viagem e eu não consigo. Aí vem a frustração. Mas Deus sabe por que você não fez aquela viagem. Você sabe o que poderia acontecer no caminho. Tudo permissão de Deus, tudo debaixo da proteção de Deus. Tudo que vamos fazer tem que ser em oração. E falar com Deus. Senhor, se for da sua vontade. A palavra de Deus diz, olha, se creres verás a glória de Deus. É assim que nós vamos vivendo. E vamos crendo. E vamos acreditando que nós vamos um dia estar morando com Deus. A nossa fé. Nós temos que ter fé que tudo que fazemos tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Porque a minha vontade, para a minha carne, é boa. Mas e para o espírito? Isso é bom? Está fortalecendo o meu espírito ou está fortalecendo a minha carne? Que possamos vir aprender a cada dia mais de Deus, para que o nosso coração esteja voltado para Deus. E que possamos ensinar os nossos filhos a verdadeira razão de viver. Que não estamos aqui por um acaso, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. E que enquanto estivermos com os pés aqui na terra,
é para glorificar o nome de Deus. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tem que ser para glorificar o nome de Deus. Não podemos escandalizar a obra de Deus. Muitos aí estão dizendo que estão dentro das igrejas, mas estão vivendo uma vida de fariseu. Muitos estão dizendo que são evangélicos, mas a sua conduta é terrível. Mas que não venhamos olhar para o homem, mas que venhamos olhar para Deus, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que está ali cuidando, protegendo, fazendo. É Deus que envia os anjos ao nosso favor. É Deus que determina o que eu posso, o que eu não posso. Não tem esse negócio que a vida é minha, eu faço o que eu quero, porque eu não faço. Eu posso até fazer, mas eu vou ter a consequência. Então, que venhamos entender que tudo o que fazemos é para Deus. E a Ana tinha um coração que o que ela mais queria era ter um filho. E ela teve, e ela não foi egoísta, ela entregou o filho para fazer a obra de Deus. Que tudo que Deus colocar nas nossas mãos, que não venhamos ser egoístas, mas que colocamos para a obra de Deus. Se Deus me deu um filho, que eu venho ensinar ele nos caminhos do Senhor, que eu venho ensinar ele a honrar a Deus, a ter a conduta de Deus. Se Deus me deu condição financeira, que eu venha conseguir ajudar meu próximo. Se Deus me deu condições de ter um carro, que eu possa estar ajudando aqueles que não podem se deslocar em algum caminho. Dá para entender que tudo gera em volta do reino de Deus? Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho a minha vida na minha casa com a minha família, mas o centro familiar é Deus. Quando Deus está no centro, tudo acontece. Quando você tem uma vida com Deus, você contorna muita coisa, mesmo na hora que você às vezes está, já está cansada, já está, sabe, você quer tomar uma atitude, você tomar uma decisão, você para, respira, Deus, me dá o controle da situação, me ajuda, porque eu já ia tomar uma decisão errada, mas o Espírito Santo te freia, ele te dá moderação, ele te dá domínio próprio. E aí você respira, Senhor, está nas tuas mãos. E Deus vai fazer a obra. Oração. Você está orando, mas você também tem que se mover. Deus não vai ir aonde você pode ir. Mas você não pode ir antes de orar a Deus para pedir para resolver a situação. Que venhamos ter esse princípio. Vamos começar a colocar em prática. Até você que passou aqui no canal, por um acaso, olhou quem é essa, o que está acontecendo. Começa a colocar esses princípios, depois você vem aqui no canal e me fala se tua vida não mudou. Faz esse teste. Vou fazer o que a irmã Judete falou. Vou começar a orar. Tudo que eu for tomar decisão, vou começar a orar. Tudo que eu quiser fazer, eu vou começar a orar. E depois você volta aqui no canal e me fala se as coisas não aconteceu, se as coisas não modificaram, se dentro da tua casa não começou a ter paz.
Se você gostou dessa palavra, se inscreva no canal, compartilha e ajuda para que esse canal possa crescer mais. Eu desejo a todos vocês muita paz, saúde, felicidade, que o Espírito Santo esteja conduzindo a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família, e que você venha ter esse fim de semana abençoado na presença do Senhor. E se você não faz parte de nenhum ministério, procura um perto da tua casa. Começa aí, que o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração. Eu aqui não estou pregando placa de igreja, mas eu estou aqui falando da palavra de Deus, aquele que é o único que pode te salvar, é o único que pode trazer salvação para a tua casa. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tenha um final de semana abençoado, que o Espírito Santo é aquele que te convence. Então, que nesse momento, essa sementinha pode estar começando a brotar no teu coração, cheio da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um ótimo fim de semana e fica com Deus.